Gente, eu quero que vocês prestem atenção nessa decisão judicial. Trata-se de uma sentença em que o magistrado julgou procedente o pedido dessa pessoa para determinar a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria para que os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício sejam corrigidos ao longo de todo o período contributivo e não apenas aquelas contribuições que foram feitas a partir de julho de 1994. Eu vou deixar aqui, inclusive, o número do processo para quem quiser conferir, bem como já fiz um resumo dessa decisão e disponibilizei em nosso blog, cujo link está na descrição. Pessoal, é muito importante repercutirmos esse tipo de decisão, porque ninguém mais está falando no caso das revisões com base no tema 1102 do Supremo Tribunal Federal. E nós precisamos ficarmos atentos, porque tem muitas decisões nesse sentido e essas pessoas não podem ser prejudicadas porque já tem aqui a coisa julgada. Muitas pessoas, inclusive, já estão executando, outras já receberam. Contudo, nós sabemos que por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs, cujo número aparece na tela do seu dispositivo, em que o Supremo Tribunal Federal, por tabela, prejudica o tema 1102. E aí, ninguém mais fala nesse tema. Lógico, os ministros do STF vão entender que está tudo bem. E não está tudo bem. Nós precisamos repercutir esse tipo de caso para rememorar, para refrescar a memória dos ministros do Supremo Tribunal Federal e das demais autoridades que esse tipo de decisão deve ser cumprida, que esse tipo de sentença deve ser considerada, porque senão o judiciário brasileiro vai perder toda a sua credibilidade. Olha isso aqui, gente. O que a gente faz com isso? Veja, trata-se de uma ação contra o INSS, em que a parte pretendia a revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria, para que os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício, os corrigidos ao longo de todo o período contributivo. Em outras palavras, que o INSS considere todas as contribuições que foram pagas para a Previdência Social. E não apenas aquelas contribuições que foram feitas depois de julho de 1994, como fez o INSS. É isso que o INSS faz na hora de conceder uma aposentadoria. Considera somente aquilo que você pagou depois de julho de 1994, descartando as outras contribuições, o que se assemelha a um verdadeiro confisco de tudo aquilo que o trabalhador pagou ao longo da sua vida. Eu estou grifando aqui o número do processo para quem quiser conferir que as informações são reais. Eu vou deixar essa sentença inteira disponível por meio de um link na descrição do vídeo. Vamos dar os créditos aqui para o advogado que atuou nesse processo. José Omi Veneziani Júnior. Está aparecendo aí o nome do profissional como créditos por ter atuado nesse caso. Veja, alega a parte autora que o artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213 de 1991, estabelecia que para as aposentadorias por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, o salário de benefício consistiria em
na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicado aqui pelo fator previdenciário. Pois bem, já o INSS teria aplicado, no seu caso, a regra prevista no artigo 3º da Lei 9.876. E aqui eu vou explicar para vocês. Como assim, Walter? Veja, essa regra aqui, do artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213, gente, é a regra definitiva. Essa regra, ela é mais benéfica para os trabalhadores. Veja que a lei é de 1991. Enquanto que, aqui no caso do artigo 3º da Lei 9.876, veja, o ano 99, aqui 91, 99, é a chamada regra de transição. Uma regra que veio depois e, portanto, como bem assinalou no seu voto o ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento do tema 1102, mais ou menos o seguinte ele diz: olha, uma regra que vem depois, é chamada regra de transição, ela não pode vir para prejudicar o trabalhador. A regra que vem depois, ela tem que ser mais benéfica. Só que, no caso aqui da regra de transição, do artigo 3º da Lei 9876 de 99, não preciso nem me esforçar para explicar para vocês que ela é muito mais prejudicial aos trabalhadores, tendo em vista que aquelas pessoas que fizeram contribuições, ou seja, pagou contribuição para a Previdência Social antes de julho de 1994, perderam todo esse dinheiro. Isso não serve para nada, porque o INSS considera somente as contribuições que foram feitas depois de julho de 1994, o que prejudica os trabalhadores. O magistrado, e no final eu vou falar o nome dele, ele embasa muito bem aqui em sua decisão, trazendo os argumentos jurídicos, bem como citando decisões anteriores, inclusive a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, em que ficou consignado, quando do julgamento do tema 1102, a chamada revisão da vida toda, que o trabalhador, leia-se aposentados e pensionistas, poderiam sim optar, poderiam escolher dentre as duas regras que eu expliquei acima, a regra definitiva e a regra de transição, aquela que lhe for mais vantajosa. Olha aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, onde ele cita. Vejamos, aqui é o magistrado dizendo: o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, isso aqui significa que o que for decidido pelo STF valerá para todas as demais instâncias do Poder Judiciário. Naquela época, quando ele proferiu essa decisão, também acolheu a pretensão revisional, a revisão da aposentadoria, fixando a seguinte tese: o segurado que preencheu, e implementou as condições para a concessão do benefício previdenciário, acrescento eu, após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019, tem o direito de optar, tem o direito de escolher pela regra definitiva, aquela lá do artigo 29, inciso 1 e 2, da Lei 8.213. Caso esta regra seja mais favorável, seja mais vantajosa. Isso é o que consta lá no julgamento do tema 1102, recurso extraordinário, para deixarmos registrado aqui, número
276.977. Pois bem, esqueçamos aqui o julgamento das ADIs, que prejudica o aposentado, prejudica o pensionista. O que deveria prevalecer, senhores, era essa decisão aqui, em que disse o magistrado, leiam comigo, julgo procedente o pedido, ou seja, eu aceito o pedido dessa pessoa para determinar que o INSS faça a revisão da RMI, a renda mensal inicial, que é o que você recebe aí todos os meses, para que os salários de contribuição, vejamos, utilizados no cálculo, ou seja, aqueles salários que o INSS utilizou no cálculo para a concessão do seu benefício, sejam corrigidos ao longo do período todo, ao longo de todo o período contributivo, e não apenas aquelas contribuições que foram feitas a partir depois de julho de 1994, porque é assim que o INSS faz, descarta tudo aquilo que você pagou antes de julho de 1994 e considera apenas aquilo que você pagou depois de julho de 1994. Olha que decisão bonita. Condena o INSS ainda ao pagamento dos valores em atraso, ao pagamento dos valores atrasados, para que o benefício seja revisado com base em novos cálculos, bem como o pagamento dos valores atrasados. E condena ainda o INSS aqui, aos honorários advocatícios. Então, veja, uma decisão perfeita desse magistrado. Vamos registrar aqui o nome do magistrado, está aí, Renato Barati Pires, uma decisão de 10 de janeiro de 2023. Todas as informações para vocês conferirem. Entretanto, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as pessoas não teriam mais direito. E essa decisão aqui, lembrando, o caso ainda não foi julgado totalmente lá no Supremo Tribunal Federal. Então, esse tipo de sentença deve prevalecer, porque nós já temos aqui uma decisão judicial. O Supremo Tribunal Federal não pode desfazer a coisa julgada. Se vai dizer, olha, não pode mais escolher dentre duas regras, porque agora nós temos uma única regra, né? Nós não temos mais a opção de escolher dentre duas regras. Mas aquelas decisões que já foram julgadas, olha a sentença para vocês virem, já foram julgadas favoravelmente aos aposentados, devem prevalecer de acordo com o tema 1102. Por quê? Os magistrados julgaram favorável, aceitaram os pedidos dos aposentados para revisar. Então, quem tem decisão favorável deve prevalecer. É isso que nós devemos cobrar e pressionar o Supremo Tribunal Federal para fazer nada mais, nada menos do que cumprir a lei, do que cumprir decisão judicial. Senão, como eu disse anteriormente, perderia o judiciário brasileiro toda a sua credibilidade. E vocês concordam comigo? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim,
compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.